Fala pessoal, aqui é o Gerson, eu sou estudante de violão há quase 10 anos e estudo no Conservatório de Tatuí, onde eu faço o curso de violão clássico. Lá eu me aperfeiçoo. Nesse vídeo eu vou falar os 5 piores erros de quem está começando a aprender a tocar violão. Então se você é um iniciante no violão, fique comigo até o final desse vídeo, eu vou listar os 5 e para você saber e não cometer logo quando você começa a estudar violão. Então vamos para o vídeo. E o primeiro grande erro que eu vejo muitos cometerem, e é um erro que eu também no início eu cometi, é começar a estudar violão e chegar na parte de teoria e você simplesmente pular essa parte e ir para a parte prática do estudo do violão. Esse é um dos, eu listei aqui como o primeiro erro, é um erro assim, eu acredito que muito grave mesmo, porque imagina assim vocês, para a construção de uma casa, você não começa do telhado, você começa pela base, e na base você faz o alicerce. Essa é a parte onde é uma parte bem pesada, porque é onde que a casa vai se assentar, ela vai ficar em cima desse alicerce. E aí você começa a subir as paredes, né? Mas antes disso você coloca as ferragens, você coloca o concreto ali com pedra e areia e enche as caixas ali, põe as ferragens. Depois que está tudo seco, você vem com as paredes. Aí você sobe as paredes, cada parte bonitinho, né? As paredes não sobem de uma vez só, a gente vai aos poucos, até que a gente chegue na altura certa. Depois disso, aí põe a laje em cima da casa, põe os ferros, faz a estrutura do telhado, põe o telhado. A casa está pronta? Ainda não. Dá para morar? Dá, mas falta ainda pôr reboco, pôr água, pôr a parte elétrica, certo? E além de pôr todas essas coisas, né, tem a decoração. Para que a casa fique bonita, você tem que decorar a casa, você tem que colocar, tem que ter capricho, né? E no estudo do violão é a mesma coisa. Você começa sempre pela base, pelo alicerce. E eu acredito que, dentre outras coisas, um dos alicerces é você aprender a ler música, aprender a escrever música e ter essa habilidade desenvolvida. E logo quando você começa, né, a estudar, é apenas uma fase. Depois que você passa essa fase, você pode seguir. E não tem muito problema nessa questão. Então, se você não tem um alicerce bem definido, a sua casa ela vai tender a cair, né? Então, a leitura de partitura é algo essencial, algo muitíssimo importante que você tem que se atentar quando você está aprendendo a tocar violão. É algo que, assim, como que fala? Indispensável para você que está aprendendo a tocar violão e a qualquer outro instrumento. Você precisa. É a linguagem universal da música. A música é a linguagem universal. Se você escrever uma música aqui no Brasil e dar para um japonês, ele vai tocar, porque é universal. Então, se você não sabe ler partitura, se você não gosta, se você tem preguiça, assim como quando eu comecei, eu pulei, falei, eu quero saber, eu vou ir para a parte prática, né, que é mais legal, mais rápida, mas não cometa esse erro. Eu acredito que é o erro número 1, é o que a maioria das pessoas fazem,
Então, se atente para isso. Como eu disse, é uma fase apenas, né? Depois que você entende, aprende, pratica, você adquire aquela habilidade e você leva para a vida toda. Outra coisa que a gente podia comparar, imagina assim, uma criança. Essa criança ela cresce e ela aprende a falar. Só que se ela não for para a escola e se ela não aprender a ler e a escrever, imagina vocês essa criança hoje em dia. Será que ela ia arrumar algum emprego? Talvez arrumaria, mas empregos bem assim, com salário mais baixo, como a gente bem sabe. Isso, pessoal, é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo você ter conhecimento. Você não precisa ter leitura à primeira vista, mas a princípio você precisa entender os símbolos, entender o tempo, entender como que toca eles no violão. Isso é importantíssimo, esse assim, enfim, não tem nem mais o que falar. É muito importante. E quando você não sabe fazer isso, quando você não sabe o mínimo do mínimo, você é um analfabeto musical. Infelizmente, eu já falei isso no outro vídeo, mas você é um analfabeto musical. E isso traz várias limitações para você. Se você, por exemplo, quiser tocar uma música do Inário, você pode falar assim, mas tem cifras e tal. Agora imagina você, além de saber ler cifras, saber ler partitura. Você vai ter dois aliados. E ainda se você tiver mais mais a percepção musical desenvolvida, você vai ter 3 formas de tirar música. Então você vai saber os acordes, você vai saber ler partitura e você vai poder tirar música de ouvido. Veja como que aumenta o leque. Ao invés de você ficar apenas com a cifra, aí se você não tem percepção musical, você só fica com a cifra. Agora, se você tem leitura de partitura, você tem um respaldo melhor. E esse enfim, existem vários, já falei, mas existem vários benefícios da questão da partitura. E esse é o primeiro erro. E o que adianta, pessoal, vocês saberem tocar uma música, só que o que adianta você saber só a prática e não saber a teoria? Como se fosse estivesse falta uma coisa ali no seu desenvolvimento. Então, o primeiro erro e o maior erro de todos, de quem está começando, né? Um dos maiores erros de quem está começando, e piores também, é não aprender a ler partitura, não se dedicar, não se interessar por isso, que é muito importante, né? Então, se você está começando a aprender a tocar violão, ou se você está começando a aprender qualquer outro instrumento, passe pela leitura de partitura, aprenda a gostar disso. Eu falo por mim mesmo. Hoje eu me sinto muito realizado quando eu pego uma música e eu consigo sair e tocando a música, tocar a música que está ali escrita, é só ler a música e tocar. Mesmo que, igual eu falei para vocês, mesmo que não seja a primeira vista, mas pelo menos que vocês consigam tocar uma música, mesmo olhando ali, talvez parando e tocando aos pouquinhos. Mas é o primeiro erro e um dos piores erros que você pode cometer. Então não cometa esse erro. Busque conhecimento e busque resolver essa questão. Beleza? Então esse é o primeiro grande erro. Procure não cometer. E o segundo erro que um iniciante no violão normalmente comete é tentar aprender a tocar violão por música na internet. Esse é um erro que eu também cometi no início. Você aprender por música não é o jeito certo de se aprender. Porque, como eu disse, a gente precisa passar por várias etapas, né? Construir a
a nossa formação no violão, começando pelo alicerce, e assim a gente começa a crescer e aprender outras coisas. E uma coisa que é bom você escrever: a música é o resultado de um contexto mais amplo do que simplesmente a música. Então a música ela é apenas o resultado de uma teoria imensa por trás. Eu diria que é a ponta do iceberg. A ponta do iceberg é aquilo que você consegue enxergar, mas embaixo existe um imenso que você normalmente não vê. Isso você só vê quando você estuda realmente. Então, a música é o resultado de um contexto mais amplo do que simplesmente a música em si, no violão. Normalmente, o que acontece? Você ouve aquela música, você se interessa pela música, você acha a música bonita e tal, e aí você vai na internet buscar aulas. Como você não passou pela base, então você vai direto para a prática, né? E aí você pesquisa lá como tocar tal música, é o que você quer. Você não quer passar tempo estudando, se desenvolvendo em várias outras partes. Você só quer simplesmente a música. E aí você pesquisa na internet, acha alguém lá que ensina, e aí essa pessoa ensina para iniciante, ensina simplificado. E aí você vai lá e vê os acordes da música e tenta tocar no violão, aí vê o ritmozinho também ali e consegue pegar a música ali mesmo com algumas dificuldades. E aí você fica tão feliz, fala: ai, nossa, obrigado fulano, porque você me ajudou, você me fez tocar uma música e tal, etc, etc, etc. Depois, o que acontece? Você vai para casa, toca aquela música, aí você ouve outra música, e aí o que você faz? Você volta para o mesmo lugar. Então, e normalmente essas músicas tem 4 acordes, ou 3 ou 2. Eu já vi muito na internet assim: aprenda não sei quantas músicas com 4 acordes. Aprenda com 2 acordes, tocando com um dedo e tal, essas coisas. E aí você pega aqueles acordes, e você aprende a cifra daqueles acordes, e aí você começa a buscar a cifra. Aí só a cifra que aparece, aí você só sabe aquelas 4 cifras, então você só busca a música simplificada que tem aquelas 4 cifras. Isso acarreta alguns problemas, algumas limitações nesse processo. Se você não romper esse processo, você fica ali naquele círculo que não acaba nunca. Você sempre, você com essa mentalidade, fazendo dessa forma, você vai trazer alguns problemas que eu listei aqui, ó. O primeiro problema é você ficar dependente de alguém para te ensinar alguma música. Então, você não desenvolveu a ponto de você ser capaz de tirar uma música sozinho. Você precisa de alguém para te ensinar. E se essa pessoa te ensina sempre só simplificado, você sempre vai estar rodando assim. Você aprende, toca, volta, aprende, toca, volta, aprende, toca, volta, aprende, toca, volta, tal. Você fica totalmente dependente. Além disso, você fica dependente de cifras. Então você precisa ter um caderninho de cifras ali, ainda mais se for para... Imagina você ter que memorizar todas as cifras, assim, é complicado. Então você tem, para algumas pessoas, você tem essa dificuldade. E aí você fica preso às cifras. Tudo que você é pegar cifra, eu era assim. Não, pega cifra, não, vamos, tal. Se não tivesse cifra, meu Deus do céu, eu não sei tocar. Eu não sei tocar música. Você sabe tocar tal música?
Não sei, não tenho decorado. Meu pai. Isso, enfim, isso é o que aconteceu comigo. E esse é o segundo grande erro que você comete nesse processo de aprender a tocar violão. Dessa forma você também toca sem consciência. Você não treina a sua percepção musical. Porque para que eu vou tentar tirar uma música de ouvido se eu tenho a cifra? Eu pego a cifra ali e pronto. Você fica mal acostumado com essas aulas simplificadas pela internet. Por mais que resolva, entre aspas, os que você quer, entregue o que você quer, ela te limita em vários aspectos, certo? Então, ao invés de você andar com as próprias pernas, você precisa de alguém para te auxiliar. E quem começou tudo isso foi o Cifra Club, né? Porque o objetivo deles lá é que você consuma cifras. Não é que você pense musicalmente e você pegue uma música de ouvido, enfim, eles querem que você consuma cifras. Não estou falando que é ruim, né? Ajudou muito no início, ajudou bastante, mas esse não é o melhor jeito. Esse não é o melhor jeito. Esse é um jeito de fazer você ficar dependente, só dependente. Ao invés de fazer você pensar musicalmente, ver as possibilidades, porque uma música, que eu já vi o pessoal ensinando uma forma, tem trocentas formas de você tocar essa música. Em vários tons, com vários acordes diferentes, deixar a música mais rica, não só com aqueles 4 acordes ali, beleza, né? Então, busque estudar de verdade, busque entender a teoria, busque fundar, né? Fazer a sua base antes de você tocar uma música. Eu quando comecei, logo no início eu meio que saquei isso, porque eu gostei muito de uma música. E aí eu peguei e fui correndo atrás, né, ver se eu achava. Eu falei, não, essa é a música, eu vou aprender essa música, eu vou aprender a tocar violão e tal. E eu fui na internet, peguei, achei um carinha lá, e o carinha tava ensinando com capotraste. Eu nem sabia que era capotraste na época. E aí eu peguei aquilo e fiquei olhando aquele tutorial e falei, nossa, eu não sei nem o nome das cordas do violão, como é que eu vou querer tocar uma música, sendo que eu não sei nem o básico, eu não sei nem o beabá de violão, nem prática direito. Então, esse é o segundo grande erro que as pessoas cometem quando estão aprendendo a tocar violão. Esse definitivamente não é o melhor jeito. O melhor jeito é você ter paciência e passar por todas as etapas até chegar à música. E para você pegar não só uma música, mas pegar todas as músicas que você quiser, sem precisar de alguém te ensinando, falando para você o que você tem que fazer. Beleza? Esse é o segundo grande erro. O terceiro grande erro é ficar eternamente no iniciante, no básico. Então a pessoa ela pega, ela aprende 4 acordes e para. E ela mantém-se ali naquele loop de só isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Enfim, eu tenho um conhecido que ele ficou, aprendeu apenas o Dó maior, Dó, o Dó, o Sol, o Lá menor e o Fá. E através disso ele ficava só naquilo, ele não saía dali. Então esse é o terceiro grande erro. Não fique, não se contente com apenas 4 acordes, não se contente com ficar no simplificado, não se contente com, enfim, pegar coisas simples apenas,
porque o violão, ele tem coisas simples e também tem coisas complexas. E é importante que você, depois que você aprender bem o simples, você ir para o complexo, ir para a próxima fase no violão. Então esse é um terceiro grande erro que eu vejo muita gente cometer, que é um erro assim fatal. E até isso na vida espiritual, por exemplo. Você quer ir para o céu, não quer? Para ir para o céu você precisa estar, largar coisas, né? Precisa desenvolver, você precisa se desenvolver um pouco. Deus nos dá a graça para que a gente consiga. Então, mas a gente precisa andar, né? Deus nos dá força para a gente caminhar, para a gente conseguir desenvolver. E quando Deus nos dá um dom, Deus nos dá um talento, Deus nos dá uma pequena facilidade ali, que eu acredito que essa facilidade, na verdade, não tem facilidade em tocar instrumento. O que tem é você sentar e ter paciência de treinar, estudar várias e várias vezes, perseguir aquele objetivo até você alcançar. Então Deus nos deu capacidade para aprender, distribuiu os dons, né, os talentos na igreja, e a gente tem que desenvolver, a gente tem que pegar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente se identifica e multiplicar, fazer o melhor para Deus. Então, não fique no iniciante para sempre, tente evoluir, tente entregar mais, que você não está fazendo para você mesmo nem para os outros, você está fazendo para Deus. Então, se você está fazendo para Deus, Deus vai multiplicar, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te iluminar para você desenvolver o máximo possível desse dom, desse talento, dessa aptidão que você percebe que você gosta de fazer. Entregar para Deus também um resultado melhor, um resultado mais bonito, um resultado mais agradável. É agradável quanto melhor, quanto mais você se dedica e você entrega o seu melhor para Deus, eu tenho certeza que fica muito feliz com isso. E tem outros que dizem que é muito difícil e tal. Tem um ditado que fala assim: quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Perceba isso. Se você realmente quer fazer alguma coisa, você dá um jeito, você se dedica, você passa um tempo a mais, mas você faz. Agora, aquelas pessoas que não querem tanto, não querem se comprometer tanto, elas falam: é difícil, o problema é na minha mão, o problema não sei o quê. Então, não dê desculpas. Se você realmente não quer, não tem paciência, não siga, vai fazer outra coisa. Não tem paciência com música, essas coisas, procura outra coisa para fazer, não fica ali tocando no básico que não funciona. Você tem que evoluir, você tem que ir para o próximo passo. Então esse é o terceiro grande erro que eu vejo o pessoal cometendo. E tente não cometer, tente aprender uma coisa, já se criar uma meta, né, um desafio para você vencer de novo. E sempre buscando um desenvolvimento gradual. Nunca tente pular uma etapa muito grande, sendo que você nem tem tanta habilidade ainda com o violão. Esse é um erro também que eu cometi muito, não de permanecer no iniciante, mas de pular a etapa, de ir lá para frente, sendo que eu estava aqui, por exemplo, e o próximo passo era aqui, eu ia para cá. Mas é isso, pessoal. Então esse é o terceiro grande erro. Busque, procure não cometer, procure se motivar e ir para o próximo nível. O quarto pior erro que você pode cometer quando você está começando a aprender a tocar violão é não se atentar à postura, pessoal. A postura é essencial, fundamental, indispensável, assim como a leitura da partitura, né, a teoria. A postura é algo que você tem que se atentar
muito, 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 muito e muito mesmo. Ainda mais quando você toca sentado. Se você toca sentado, a grande chance de que, se você não manter a postura correta, você pode desenvolver muitos problemas, mas muitos problemas mesmo. Então esse é um alerta que eu estou fazendo para você. Se você chegou até essa parte, busque fazer, treinar e começar por uma postura que não te prejudique a longo prazo. A postura é fundamental para você tocar bem e para você não desenvolver problemas. Tem gente que eu já vi tocando que parecia o Smigo, né? Tipo, até fazer a caramba, né? Então, se atente para isso. Se atente, assim, é algo muito sério isso que eu tô falando para vocês. Se atente à postura. A postura tem que sempre estar ereta, a postura sempre tem que estar certa, sempre tem que estar relaxada, sem forçar, e a postura natural, ereta do corpo. Para que você tenha uma postura melhor, você precisa ter um lugar de estudo, você precisa ter uma cadeira adequada, uma cadeira que te permita manter os dois pés no chão, certo? A cadeira de cozinha é boa, só que ela é um pouquinho alta, teria que ser um pouquinho mais baixa, assim, para que a sua perna ela fique retinha, ou até um pouquinho mais baixinha, mas tem que estar reta, para que o violão possa ficar certo. E a postura violonística que eu recomendo para você, que eu recomendo que você use, mesmo que você não esteja estudando violão clássico, que é no meu caso, a postura de violão clássico, ela vai te possibilitar não ter tantos problemas quanto as outras, porque ela foi pensada para tocar violão. Não é algo que você só põe aqui e sai tocando, não. É uma postura que faz o violão ficar um pouquinho mais inclinado, tem os pontos de apoio. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui eu estou sentado, né? Aqui eu vou apoiar na perna esquerda. Uma coisa interessante também e bacana de vocês comprarem é esse negocinho aqui, ó. O nome dele é apoio ergonômico para violão. Essa marca aqui é uma marca bem comum, é o Pompeu, tá? Ele tem um custozinho um pouco, ele tem um custo relativamente um pouco alto, por ser um negócio de acrílico, mas é para saúde mesmo isso daqui. Então tá na faixa, na loja oficial tá por 190 e poucos. Esse aqui eu paguei 130, que eu achei pelo Facebook, que um cara tava desapegando lá. Então, ó, a postura, eu coloco o violão aqui na perna esquerda, tá? A perna direita, ela vai ficar, vamos supor que a cadeira é quadrada, ela vai ficar reta junto com a cadeira. Então aqui está o lado da cadeira, a perna tem que seguir reta. Essa outra perna, ela vai deitar um pouco, para o canto, e a gente vai colocar o violão aqui, ó. Aí você põe ele aqui, o violão ele tem que ficar um pouquinho para fora. E quando você coloca, eu estou sentado num sofá aqui, talvez ele não pare, porque o sofá me deixa um pouco alto. Mas perceba que ele tem os 4 pontos de apoio, que é a perna direita, a perna esquerda, o tórax e o braço aqui, ó, para finalizar. Certo? Então, outra postura, ela deixa o violão mais solto e faz com que você não tenha dá para tocar, tá? Eu não vou falar assim para você, todas são erradas. Não, você pode usar as outras, desde que você mantenha sempre a postura ereta. Só que quando você... Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Quando você põe o violão aqui, ó, né? Se você soltar ele, ó, ele não tem firmeza.
Ele só tem dois pontos de apoio, só. Enquanto a outra postura tem 4 pontos de apoio, o violão normal tem aqui, só tem esse. Tá vendo? Aí dá pra você fazer com a perna cruzada também. Também não tem apoio. Ele até apoia aqui, mas tá, ó. Você encaixa ele aqui, ó, ele não tem apoio. Dá pra tocar? Eu gosto dessa posição, gosto. Mas ela não tem toda a estrutura para que eu possa tocar melhor. Tá? Então, se atentem à postura. A postura, ela é fundamental, é algo assim que você precisa se atentar, você precisa manter a postura ereta para que você possa desenvolver no violão, tocar melhor no violão e também não desenvolver nenhum problema de saúde. Dentre eles aqui eu posso listar hérnia de disco, dor na lombar, dor no ombro, bico de papagaio. Todas essas coisas são baseadas numa postura errada. E além disso, você pode fazer fortalecimento nas mãos, dá para você fazer. Tem vários exercícios que você pode utilizar. E o alongamento também, que é essencial, você tem que fazer junto, mantendo a postura ereta e fazendo essas coisas também. Eu sei que é algo que parece muito distante, às vezes a gente só quer sentar e tocar, mas é muitíssimo importante que você se atente para essa questão também. E esse é o quarto grande erro que as pessoas cometem, que você busque também não cometer esse erro. Se você comete, tente resolvê-lo. E por último, mas não menos importante, temos o quinto grande erro, que é começar sem critérios. O que é começar sem critérios? É você pegar uma coisa hoje, pegar outra coisa amanhã, treinar um pouco hoje, já parar e ir para outra. Na hora que você for aprender a colocar o seu jeito, não buscar o jeito certo de se fazer. Eu vi um caso de um amigo nosso que ele começou totalmente sem critérios. Tanto é que quando eu fui tentar afinar o violão dele, eu não consegui. Eu desisti, porque eu falei, pelo amor de Deus. Porque as cordas, por exemplo, fui afinar e as cordas, ele tinha... Beethoven, vem cá. Silêncio aí, rapaz. E aí eu fui afinar. E cada corda tava, por exemplo, a corda Mi tava na segunda tarraxa, a outra tava na primeira tarraxa, tava uma bagunça só, sabe? Ele tinha apertado assim, a outra tinha apertado assim, a outra tinha apertado assim, tava tudo bagunçado. E esse é um grande erro que o pessoal comete, né? Que é você começar sem critério, sem seguir uma base, sem seguir um passo a passo. Então o pessoal começa sem ter critério, sem seguir um caminho. E aí quando ele começa a aprender, ele aprende e ele desenvolve vários vícios, várias coisas que são erradas no violão. Que depois, para resolver, para fazer com que a pessoa aprenda a tocar, é quase impossível tirar aqueles vícios, né? Porque a pessoa já tocou por tanto tempo assim, que imagina você mudar uma coisa que você já sabe e você já aprendeu, só que errado. Então busque ao máximo ter critérios, começar devagar, seguindo um método, seguindo um caminho. Quando eu comecei a tocar, eu busquei o máximo ter critério e mesmo assim eu desenvolvi pequenos vícios que são, sabe? E mesmo, olha só, mesmo começando com o máximo de critério possível, eu ainda cometi alguns erros. Hoje eu já, graças a Deus, passei isso, né? Consegui resolver essas dificuldades que agora já passou.
Mas é importantíssimo que você tenha critérios e tente aprender ao máximo, o mais certo possível. O mais certo possível você tenta fazer. Observe quem já toca, preste atenção, leia livros e entenda realmente isso e faça da melhor forma possível. E lembre-se que você vai estar fazendo para Deus e não para você mesmo. E para finalizar, eu vou te dar um bônus, que é o erro número 6. Número 6, que eu vejo a galera cometendo, que é, ao invés de começar com dedilhado, a pessoa começa no ritmo. O problema de, assim, não vou falar, é certo ou errado, mas é um erro, porque quando você toca com o ritmo, com a batida, você acaba que ficando acostumado assim. É mais simples, para cima e para baixo, para cima e para baixo. O dedilhado ele exige um pouquinho mais de treino, e quando vem depois, a pessoa tende a rejeitar o dedilhado. A pessoa tende a falar, é muito difícil. Em vez dela ter passado pelo dedilhado primeiro, ela começa na batida e quando vai pro dedilhado a pessoa não consegue tocar dedilhado, porque ela não tem paciência, ela já toca batidinha ali, tá bom e tal. Então esse é o 6º erro, esse é um bônus que eu estou dando para você. Comece por dedilhados e não por ritmos, certo? Comece sempre o dedilhado, depois o ritmo, dedilhado, depois o ritmo. Porque o dedilhado ele é um pouco mais complicado, você tem que treinar um pouquinho mais, mas não é um bicho de 7 cabeças, desde que você treine 100 vezes cada dedilhado. Foi assim que eu comecei, até ficar bom. Eu já vi alguns casos de uns caras que falam assim, eu não gosto de dedilhado. Ele aprendeu só e batia. Não gosto de dedilhado, e não é que ele não gosta, ele não consegue fazer, ele tem preguiça de fazer. É sempre assim, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então essa foi a aula de hoje, pessoal. Tente não cometer esses erros, e se você comete, tente resolvê-los para que você possa tocar cada vez melhor, lembrando que não é para nós mesmos, é para o Senhor. Então, que você não seja um analfabeto musical, que você não seja dependente de cifras e de alguém para te ensinar, que você se desenvolva, não fique apenas num loop ali eterno de manter no simplificado, que você mantenha a sua postura ao máximo certa e reta, para que você não tenha nenhum problema de coluna, nenhuma doença, e que você comece com dedilhado e não por ritmo, para você tocar cada vez melhor, para tocar na igreja, em qualquer lugar onde você quiser, no acampamento, no culto. Então essa foi a aula de hoje, pessoal. Mais uma vez, tente não cometer esses erros. Se você comete, busque resolvê-los, e até a próxima aula.